Enfim, gente, bom dia. Eu espero que todos vocês estejam bem na medida do possível. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje a gente vai dar início à segunda parte do nosso terceiro módulo. São 4 integrantes do Acauã que vão fazer a exposição hoje. Eles são Débora, a Lindy, a Ravna e o Bolívar. Eles vão tratar sobre textos pré-selecionados que provavelmente vocês receberam no e-mail de vocês. E eu vou começar a apresentar aqui o slide, um segundo. Aqui. E eu vou passar a palavra agora para a Lindy, ok? Então, muito obrigado pela atenção e boa apresentação. Oi, gente, prazer, meu nome é Lindy, eu sou integrante nova aqui, prazer Leilin, prazer Flávio, eu sou fera de rir, é muito bom ter a presença de vocês dois aqui, não sabia que vocês viriam, mas é um prazer. Hoje o meu texto ficou falando sobre a colonização. O nome do texto é Do Império Marítimo ao Proveito da Terra, uma cultura territorial em mutação, de Juliano Loureiro de Carvalho. E ele vai falar da forma como a Paraíba foi colonizada e como os portugueses agiram na tomada de terras e no seu enraizamento no território brasileiro, no território paraibano, perdão. Para iniciar isso, a gente precisa falar sobre a forma que os portugueses colonizavam naquela época. Eles estavam realmente expandindo após a Revolução de Avis. Começou a Revolução... Perdão, eu tô nervosa. Começou a expansão marítima e eles estavam ficando realmente o seu império lá na África, assim, botando os estabelecimentos, produzindo. E tem essa ideia, por causa da rede que eles criaram, da rede de portos que eles criaram, que naquela época o território português, o Império Português, era realmente o mar. Então, assim, os primeiros contatos com as áreas conquistadas aconteciam por meio de navios. Nisso, a criação assim da Paraíba, da capitania da Paraíba, que foi mais, eles viram mais como uma expansão para o sul, para o norte, perdão, da capitania de Pernambuco, e eles chegaram para lá assim com o intuito de realmente conquistar aquela área para garantir o seu poder. Só que com o tempo, assim, as características da população do Brasil, da população local, eram diferentes da África e da Ásia. Elas limitavam a atuação puramente ao uso comercial, tipo, a exploração comercial da exploração do pau-brasil e a ocupação do território. E, tipo, para o domínio do território, eles precisavam de mais do que apenas exportar, pegar para o Brasil. Tem algum microfone que está chiando. Eu queria pedir para que botasse... Perdão, desculpa. E eles precisavam de outras maneiras para efetivar a sua ocupação aqui, que no caso foi a produção de açúcar. Tem um documento que foi feito na época que se chama Sumário das Armadas, o pessoal aqui deve conhecer, e o texto lá afirma que, de fato, a única intenção deles aqui era povoar. Explorar. Só que, com o tempo, eles foram percebendo que, para isso, eles iam precisar de mais coisas. E aí, eles se tocaram. A gente pode produzir açúcar, por causa das várzeas da Paraíba, do Rio Paraíba, a produção de açúcar era muito favorecida. Nisso,
a gente pode evidenciar assim, em todo o território brasileiro que há no litoral várias construções de fortes. Os fortes eram para proteger dos índios e das invasões de outras pessoas, tipo holandeses, franceses, que a gente sabe o que aconteceu, né? O nome disso que se deu na leitura que eu fiz eram baías. As baías eram associações de portos com as chamadas hinterlands, que eram áreas por trás dos portos, que eram muito valiosas. E nesse caso, eram as várzeas da Paraíba, do Rio Paraíba. Quando no Sumário das Armadas também, eles não pouparam elogios à Paraíba de fato, falaram sobre como era o Rio Paraíba, era grande, como ele portava embarcações muito maiores do que Pernambuco conseguia portar e tudo. Quando eles chegaram lá de fato para colonizar, tipo, pegar aquele território, foi enviado um doutor, acho que o nome dele era Fernão da Silva. E ele chegou lá para fazer a solenidade de atos, para falar a solenidade de atos, e ele pensou na Paraíba apenas como uma do mar. Então, quando ele chegou na foz do Rio Paraíba, ele considerou que quando ele falasse a solenidade de atos ali, ele ia conquistar todo o território. E isso realmente não é verdade, porque para ele conquistar aquele território, ele precisava de uma atividade muito maior. Então, ele falou lá e eles tiveram vários problemas com isso, e porque não foi efetivado, sabe? Eles só falaram lá que queriam conquistar e conquistaram na cabeça deles, mas não era efetivo, porque ainda tinham vários índios lá que ficaram se rebelando e tal. E para isso foram organizadas as expedições. Se eu não me engano, esse mapa aqui é o segundo mapa. As expedições elas sempre começavam pelo Rio Paraíba. E é por isso o meu texto todinho ele se trabalha no fato de que a colonização da Paraíba, a colonização da Paraíba, ela foi feita de forma polarizada, porque eles focaram muito no Rio Paraíba e eles esqueceram o resto da capitania. O resto da capitania só vai se desenvolver de fato a partir de 1599, por aí, depois do massacre final que ocorreu na Baía da Traição, se eu não me engano. Mas isso daí vai mais para frente. Deixa eu só... Aqui. Eu estou me guiando por um texto, porque senão eu fico perdida. A capitania da Paraíba, ela passou por dois mecanismos... A ocupação passou por dois mecanismos básicos. A guerra contra os índios e a distribuição de terra da tomada de Seis Marias. Isso daí entre 1586 e 1624. As Seis Marias, para quem não lembra, eram terrenos abandonados, pertencentes a Portugal, que eles doavam para a ocupação. E foi nessa parte, de 1586 a 1624, que ocorreu o aumento dos engenhos. Pode passar o slide para mim, por favor, Dimitri? Esse primeiro mapinha, não dá para ver muito bem, gráfico, perdão, ele mostra o número de engenhos com o tempo. No início, as Seis Marias se concentravam na cidade da Paraíba, que hoje em dia é João Pessoa, e na várzea do Rio Paraíba. Todo o restante da ocupação, a não ser por essas duas partes que eu estou falando para vocês, era rarefeito e precário. São essas as palavras que o Juliano usa. No início, a ocupação do território ocorre por vários engenhos que eles constroem, e no meio disso tem a guerra contra os indígenas, que eles resistiam bastante, pelo menos nessa parte, assim, no Rio e lá mais para dentro, eles resistiam muito e ocorreram várias guerras.
E os colonizadores, no caso, eles tentavam assim, usar os índios para mão de obra, só que, como todo mundo sabe, os jesuítas eles não queriam muito isso. Então, isso gerou vários embates, inclusive gerou a expulsão de um membro da corte daqui do Brasil. Eu esqueci o nome dele, se não me engano é Martim Leão. Ele era um expedicionário e ele foi expulso daqui porque ele queria usar os índios para trabalhar nos engenhos, mas os jesuítas não queriam. Então dá para ver que, assim, que realmente tinha muita gente do lado deles. A não ocupação do resto da região, fora dessa área da várzea, assim, do Rio Paraíba, é caracterizada como fundamental na formação territorial da região. Em 1634, com a ocupação holandesa, alguns engenhos foram desativados e os senhores fogem. Dá para ver ali no mapa, deixa eu ver se é isso mesmo, que eu estou com o mapa aqui. O mapa não, perdão, o gráfico. Não estou com o gráfico aqui. Que dá uma quedinha ali em 1627, é por causa da tomada dos holandeses. Dimitri? Eu achei uma parte, um trecho do artigo muito importante e eu queria citar ele. Ele fala assim: em síntese, o que está aqui é um território de polarização, com uma desigualdade fundamental. De um lado, a cidade, com sua estrutura de poder, ligada ao porto principal, e a uma zona produtiva que se insere no mercado internacional. De outro, o restante do território, que permanece com uma produção subsidiária vinculada à subsistência e manutenção. No início da aula, como eu não sou de uma pessoa, eu perguntei para Dimitri e para Ravna se eles podiam me falar, se eles veem de fato que na Paraíba a cidade é muito, muito diferente do interior, como do resto do Nordeste. Eles falaram que, assim, fora Campina Grande e João Pessoa, eles achavam que havia uma urbanização muito menor nas outras cidades, e você pode ver justamente isso porque Campina Grande é onde termina o Rio Paraíba, segundo o que eu pesquisei. Então, a partir disso, eles não se preocupavam de fato. Essa ocupação foi sendo feita por necessidade. Depois que as pessoas viam que não dava para se manter em certo lugar, elas iam para outros e foi assim. A Paraíba, como boa parte do litoral nordestino, foi alvo de várias fortificações para defesa do conjunto, que eu já falei isso. E o Rio Paraíba, e apenas ele, foi alvo dessas fortificações. A explicação para isso está no fato dele ser um alvo de um interesse extremamente hierarquizado. Basicamente, os portugueses só se importavam com o Rio Paraíba, a várzea do Rio Paraíba e a cidade de João Pessoa. De resto, a diferença... E, tipo, os outros rios ao redor do Rio Paraíba, eles também serviam bastante para o plantio de cana-de-açúcar. Mas a pergunta que fica, e o objetivo do texto, é tratar do porquê eles não tiveram conquistado. Não era pela questão dos indígenas, porque com o massacre final, que aconteceu na Baía da Traição, eles tinham sido dizimados. Eles tinham sido minimizados, eles não eram mais um perigo. Então, por que os portugueses só focaram ali? A resposta que ele achou, e se trata de uma hipótese, é que não fazia sentido e era economicamente não era aproveitador, tipo, não valia a pena para os portugueses para sair da cidade, porque, como eu disse lá no início, era um polo internacional, tipo, você podia chegar no Rio Paraíba e você podia ir embora muito facilmente, porque ele era um rio grande, era um rio muito produtivo, e para eles não fazia sentido sair de perto do Rio Paraíba e da cidade, porque não ia ter o apoio, os engenhos não iam ter um apoio que se tem na cidade grande. E
A exemplo disso, ele cita a invasão holandesa, que provocou uma grande crise nos engenhos que não estavam perto da cidade. Esse mapa, acho que... Peraí. Esse segundo mapa, esse último mapinha aí. Não, o último não, perdão. O penúltimo, que tem esses círculos, ele mostra os engenhos. E o número dele está dentro dele, não dá para ver porque está muito pequenininho. Mas com a crise, com a invasão holandesa, realmente os engenhos que não estavam perto da cidade, eles foram desativados, como eu disse. E os que estavam perto da cidade, eles continuaram lá e fortes e bem. Então, a explicação para a polarização da colonização da Paraíba foi, de fato, os interesses econômicos, porque não fazia sentido eles simplesmente irem mais para trás, se ia ser caro, não ia ter segurança, e é isso. Assim, o autor finaliza escrevendo, ele descreve a conjuntura paraibana como mesmo quando já se efetivou o domínio físico do território, a forma de pensá-lo, de planejá-lo, evidencia que ele permanece organizado à volta de um único polo, que de fato é o Rio Paraíba. E é isso. Obrigada pela atenção. Obrigado pela fala, Lindy. Grande estreia. Para vocês que são fora do grupo, ela estreou hoje no Acauã. Muito obrigado. Mas, enfim, dando prosseguimento aqui, vou passar a palavra para o meu colega Bolivar. Você tem a palavra agora, amigo. Gente, vocês não sabem a dificuldade que foi para fazer esse set aqui, porque vocês estão percebendo que eu estou com fone de ouvido, mas o fone de ouvido não está conectado ao computador e sim ao celular, porque o meu computador caçou minha palavra aqui. Não sei se, enfim, é uma interferência do governo federal para a gente não falar, mas o meu computador não está aceitando mais minha voz, então eu tive que fazer aqui uma maracutaia para fazer dar certo. Enfim, eu vou falar... Eu queria, um pouquinho antes da minha apresentação... Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o áudio? Maravilha. Um pouquinho antes da minha apresentação, eu queria falar de um assunto que eu já gosto, eu acho interessante, mas é especialmente relevante para a herança arquitetônica da Paraíba. E eu vou falar um pouco sobre a questão das fortificações nesse período e por que elas foram construídas daquela maneira. Assim, tem pessoas de várias cidades diferentes aqui, mas principalmente nas capitais litorâneas do Brasil, as capitais que, enfim, já foram fundadas ainda durante a colonização portuguesa, é muito comum encontrar fortalezas. Então, tem Macapá, tem o Recife. Em São Luís, aquilo ali, eu acho que não é mais bem uma fortaleza, mas pelo menos onde hoje é o Palácio do Governo, eu acho, é a prefeitura, eu acho que é o Palácio do Governo, você vê uma espécie de bateria, assim, que vira para o mar. Rio de Janeiro tem muitas, Salvador, Recife, João Pessoa, Natal. E aí, uma coisa, essas fortalezas, caso obviamente são fortificações, elas têm um design, elas têm um desenho mesmo, bem diferente das fortificações que nós encontramos na Europa. Então, quando alguém viaja para a Europa e tem a oportunidade de conhecer um daqueles castelos, e assim, se a pessoa se dedicar um pouco mais para comparar as nossas fortalezas aqui, os castelos europeus, a gente consegue ver que tem uma diferença fundamental no formato das estruturas. Então, os castelos medievais, pelo menos ali do século XI, XII, XIII, XIV, tem muralhas bem mais altas. As muralhas nem sempre são muito grossas. Claro, algumas fortificações mais bem elaboradas têm muralhas mais grossas. Agora, são muralhas bem mais altas, com torres. As torres têm seteiras, onde os arqueiros conseguem disparar flecha ali embaixo. Enfim, eles usam vários níveis de muralhas ao redor. E por quê? Porque naquele momento o mais importante era impedir que os invasores escalassem os muros. Então, por isso que as muralhas tinham que ser muito altas. E porque também os projéteis, né, no caso com as catapultas, os trabucos, lançavam a uma altura muito elevada os balaços ali, né? Mas, no período de colonização do Brasil, pelo menos, estava acontecendo na Europa
uma revolução militar que muda as necessidades da defesa. Então, se antes a gente tinha uma muralha reta e alta, a gente começa a ter uma muralha mais baixa, inclinada e bem mais grossa, porque o objetivo não era mais impedir que o inimigo escalasse o muro, mas era fazer com que as balas de canhão não conseguissem atingir a muralha numa inclinação de 90 graus. Então, se a muralha era assim, na maior parte das vezes, os projéteis não iam atingir as muralhas com a maior capacidade. E as fortalezas começam a ter bastiões, onde os defensores teriam uma posição mais avançada para atirar nos inimigos embaixo. Enfim, as fortificações mudam. E eu faço um convite a vocês aqui, se vocês tiverem o tempo para depois dar uma olhada ou no Maps, ou naquele Google Earth, eu convido que vocês deem uma olhada em algumas cidades coloniais, não somente no Brasil, mas no continente americano como um todo. Eu vou levantar especialmente o caso de Kingston, na Jamaica, e de Havana, em Cuba. Vocês vão ver que os colonizadores escolhiam alguns lugares específicos pela facilidade de defender essas localizações. Então, Havana, por exemplo, é dentro de uma baía. Hoje, claro, Havana é uma cidade muito grande, né? Então já tem realmente ali na parte virada para o mar, mas antes, Havana era dentro da baía mesmo, a exemplo mais ou menos de como o Rio de Janeiro também foi fundado. E na entrada da Bahia existiam várias fortalezas, que existem até hoje, na verdade, são preservadas. Kingston é a mesma coisa, e não foi diferente com João Pessoa. E agora eu vou realmente entrar no texto. Vocês veem aqui que nesses dois primeiros mapas, essas duas primeiras gravuras do território, tem essa estrutura quadrangular perto do rio. Isso aqui é hoje o Forte de Cabedelo. Inclusive, né, faço um convite aí a quem quiser visitá-lo. Bem interessante lá, e ele segue também esse padrão arquitetônico dos bastiões, esse formato meio que de estrela. Tudo bem. Os portugueses, claro, estavam inseridos nesse contexto de revolução militar, e eles escolhiam com muito cuidado a localização das suas cidades. E ao se tratar, então, da colonização da Paraíba, os portugueses tinham primeiro mandado uma expedição, se não me engano, em 1574, onde eles tentaram fundar uma fortaleza. Não, 1584, porque já foi com os espanhóis, eles tentam fundar uma fortaleza, mas na margem esquerda do rio. Então, se a gente vê aqui o forte, aqui pelo menos nessa primeira imagem, que não tem cores, está na margem direita do rio, ou seja, ao sul do rio, os espanhóis tentam fundar a primeira fortaleza ao norte do rio, para evitar que os soldados fugissem pelo rio de volta para Pernambuco. Então, os portugueses reparam, de certa forma, esse erro dos espanhóis e fundam a fortaleza aqui na margem direita do rio, ao sul do rio, para facilitar a comunicação da fortaleza com Pernambuco. Eles fundam na boca do rio, porque, enfim, isso impediria que outras embarcações hostis entrassem, mas eles seguem esse padrão colonial de fundar a cidade um pouco mais adentro do rio, ou dentro de uma baía, ou dentro de um estuário, para aumentar a distância entre possíveis frotas invasoras e o núcleo urbano. Dimitri, eu não sei se a próxima imagem é um mapa, né? É uma pintura. Então acho que pode voltar. A Paraíba é oficialmente fundada em 1585, mas a construção da cidade vai se demorar por alguns meses ainda, né? Importante saber que a grande parte, os primeiros habitantes daqui foram pessoas que já estavam estabelecidas em Olinda, né, ou na colônia de Itamaracá, e viram a oportunidade de criar riqueza aqui no Vale do Rio Paraíba, por ser uma região extremamente fértil, extremamente propícia para o cultivo da cana. Porque, estrategicamente falando, era mais fácil defender a cidade da Paraíba do que Recife, por exemplo. Porque as fortalezas de Recife já são realmente diretamente no mar. E aqui não. Aqui você precisava passar por uma linha de fortificações na boca do rio para chegar até o núcleo urbano. Então,
nas margens do rio foram sendo construídos vários engenhos de açúcar. A Paraíba nunca chegou a ter uma quantidade astronômica de engenhos, mas a capitania era conhecida realmente pela qualidade do açúcar. Então, eu acho que imediatamente antes da invasão holandesa, a gente tinha algo como uns 18, talvez 20 engenhos que produziam açúcar de excelente qualidade. Mas eu quero falar rapidinho aqui só sobre como a cidade foi construída, e eu não vou tentar nem me alongar muito, porque nós temos uma arquiteta participando hoje, né? Então, Ravna estuda arquitetura na UFCG, arquitetura e urbanismo na UFCG, e ela realmente vai começar a apresentação. Brincadeira, mas não somente os portugueses seguiam esse padrão arquitetônico colonial para as fortificações, mas também para a construção da cidade mesmo. E, no geral, as cidades portuguesas eram divididas em cidade alta e cidade baixa. Nem só as cidades portuguesas, porque eu não sei se vocês já escutaram aquela música Uptown Girl, do Billy Joel, mas ele fica fazendo essas referências do centro da cidade, sendo então o downtown, e o uptown, a parte de pessoas mais endinheiradas, digamos assim. Então, a colonização portuguesa segue esse padrão. A gente tem uma cidade baixa, que é a margem do rio, onde hoje é o Varadouro, onde eram embarcadas, então, as mercadorias, onde vinham principalmente os marinheiros, os soldados. Não somente existia a fortaleza em Cabedelo, mas também na outra margem do rio, como também realmente na cidade. Existia uma bateria, né? Uma bateria, então, é tipo uma murada um pouco mais forte, com alguns espaços para colocar canhões. Então, na Cidade Baixa, a gente tinha os armazéns, a gente tinha o Porto do Capim, que hoje, infelizmente, está soterrado, né? Hoje em dia não tem mais as características que tinha antigamente. E conectada à Cidade Baixa, a gente tinha a Cidade Alta. A conexão entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta existe até hoje, e é a Ladeira de São Francisco. Convido também, quem quiser ir ao Centro Histórico, está lá na Ladeira de São Francisco. E é chamada Ladeira de São Francisco porque em cima da ladeira foi construída, então, a Igreja de São Francisco, que existe até hoje, que é o Centro Cultural São Francisco, e foi, se eu não me engano, foi a primeira da cidade. Então, a gente tem a Cidade Baixa, que é na margem do rio, onde tem o Atracadouro. E nessa época, apesar do Rio Paraíba ser conhecido, então, como um rio difícil de navegar, mas ele é difícil de navegar um pouco mais para dentro. Mas, pelo menos aqui na Foz, ele tem uma capacidade até interessante, vocês vão ver pelas pinturas depois. Mas, enfim, Cidade Baixa tinha os seus armazéns, uma fortificação, algumas não, tinha uma quantidade interessante até de habitações, mas eram dos habitantes mais pobres, que viviam ali naquele meio realmente, viviam naquele meio da entrada dos marinheiros, dos soldados. Era uma área que tinha um número maior de prostitutas também, porque, enfim, estava em contato com esse sistema mercantil. Agora, como eu estava falando, ligada à Cidade Baixa, a gente tem a Cidade Alta, ligada, então, pela Ladeira de São Francisco. Na Cidade Alta, a gente vai ter, perpendicular à Ladeira de São Francisco, a segunda rua da cidade, a primeira sendo a ladeira, né? A segunda rua da cidade, que hoje é a General Osório, que era, se não me engano, a rua direita. A gente tem a General Osório, e a cidade, vocês estão vendo aqui pela imagem, essa imagem talvez não seja muito boa, mas a gente vê que a cidade vai seguindo vai seguindo essa direção de construção ao sul, e não necessariamente ao sul, não, perdão. A cidade vai seguindo em direção ao oeste e não necessariamente ao sul, porque existia uma grande dificuldade da urbanização da cidade, que era a lagoa. A lagoa impediu por muitos séculos o avanço da cidade para qualquer direção que não fosse, então, seguindo a General Osório. Depois de um tempo, a General Osório vai ser acompanhada pela Rua Nova, que hoje, se não me engano, é a Visconde de Pelotas. Mas o mais interessante é entender a participação da Igreja Católica na urbanização da cidade da Paraíba. Porque eu disse que, então, uma das primeiras grandes estruturas aqui foi a Igreja de São Francisco, mas ela logo foi acompanhada pela Igreja Nossa Senhora do Carmo e pelo Mosteiro de
perdão aqui, se não me engano, pelo Mosteiro de São Bento. Mas eu vou dar uma olhada rapidinho aqui nas minhas anotações. Mas o Mosteiro de São Bento, Nossa Senhora do Carmo. Foram as 3 primeiras estruturas religiosas da cidade. Mais para frente, seguindo a General Osório e a Visconde de Pelotas, né, então a Rua Direita e a Rua Nova, a gente vai ter a Igreja da Misericórdia. E o que é que implica você ter esses 4 núcleos religiosos? Que a cidade foi construída originalmente num formato de cruz. E em cada ponto da cruz você tinha uma igreja. E dentro você tinha realmente a cidade. A cidade alta era predominantemente habitada pelos gestores públicos, né? Então pela burocracia portuguesa, mas também por senhores de engenho, pelos religiosos, e a cidade baixa tradicionalmente ficou relegada à população mais empobrecida e também mais, enfim, com menos condições de ter grandes casarões, onde hoje a gente tem no centro histórico. Dá uma avançada aí, Dimitri, por favor, só para eu mostrar um negócio rápido. Ó, eu queria mostrar isso aí. Isso aqui é da época da colonização holandesa, mas a imagem que é importante. Vocês veem que isso é um barco de grande porte, até. Isso eu não tenho capacidade de dizer se é um galeão, mas pelo menos um brigue, isso com certeza é. O que é um barco de grande porte. E logo à frente a gente tem a cidade. Então, a Paraíba tinha uma capacidade grande de atracagem grande, e essa capacidade foi sendo perdida com o tempo, com um assoreamento. Mas nessa imagem eu queria destacar algumas coisas. Nesse ponto C aí em cima, a gente vê a Igreja de São Francisco, que existe até hoje. Nesse ponto E aqui, a gente consegue ver uma espécie de armazém ou de arsenal, aí embaixo. Nesse ponto D, à direita, a gente vê, isso é a primeira imagem realmente detalhada do Forte do Varadouro, mostrando que a cidade realmente tinha uma capacidade de defesa grande. Nesse ponto B ali em cima, é realmente uma visão geral da cidade, mas um pouco mais para a direita a gente vê então ali a Igreja da Misericórdia e efetivamente o final da cidade da Paraíba. Seguindo a Igreja da Misericórdia, criou-se depois uma ladeira que conectava a cidade até algumas tabas indígenas, provavelmente dos Tabajaras, né? Mais ao interior. Na virada do século XVI para o século XVII, a gente estipula que a população fosse algo em torno de 1.000 habitantes, o que mostra então que a cidade nos primeiros 15 anos teve um desenvolvimento até acelerado, exatamente porque muitas pessoas de outras partes do Brasil vinham para cá para aproveitar os potenciais econômicos, e a cidade, vocês conseguem ver na gravura aí que a cidade realmente tinha uma presença florestal bem grande. A gente é conhecido mais ou menos ainda por ter essa presença florestal, não tanto quanto poderíamos, claro, mas a cidade, nesse momento, também por estar inserida bem a fundo no rio e cercada por Mata Atlântica, fazia parte da dinâmica populacional, o convívio com a floresta. Então, não somente assim, a localização específica da cidade também se deve ao fato de que havia então uma quantidade grande de fontes naturais. Então, eu destaco aqui a fonte do Tambiá. A população tinha acesso a essa água limpa que realmente brotava do solo, mas a pesca, especialmente de mexilhões, e a colheita de frutas mesmo da região, tudo isso fazia parte da dinâmica da cidade. Eu acho que eu estourei meu tempo aqui, capaz, mas enfim, eu quis falar um pouco mais dessa questão das fortificações, e no momento eu não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado pelas palavras, Bolivar. Não, você não estourou seu tempo. Faltavam aqui 2 minutos e pouquinho, mas enfim. Obrigado pelas palavras mais uma vez. Eu vou passar a palavra agora para a Ravna, né? Isso. Oi, gente. Bom dia. Tu passou o slide? Tá.
Eu vou falar o texto, né, que ele é a paisagem da antiga Paraíba através dos mapas. E nesse texto, a autora vai relacionar, né, como as produções iconográficas, elas vão nos dizer, né, um pouco mais, nos ajudar a construir as imagens da Paraíba, né, de como eram, para ajudar a gente a entender como era a vida lá, e também a trazer um pouco de por que as cidades são como são agora. Ela fala muito sobre né, o estudo iconográfico, né, e o fato dele englobar o espaço e o tempo, e considerando tanto o meio ambiente quanto a cultura em que essas imagens são produzidas. E uma vez que, tipo, se entende que as intenções sobre as quais as imagens são produzidas são condicionadas pelo contexto temporal e cultural. E uma coisa que, assim, ligou muito ao que eu estou estudando ultimamente, né, é em relação ao estudo da morfologia urbana. Que a morfologia urbana, ela vai estudar justamente a forma das cidades, mas não a forma sozinha. É a forma ligada a todo o contexto que levou a cidade a chegar ali, a todos os processos de construção do espaço, né? E o espaço, né, que é algo que é continuamente produzido, que está sempre em formação e sempre em produção. E acho que é importante, né, a gente pensar em como é que a Paraíba chegou até onde ela está agora, né? E o texto ele vai pegar 12, são cerca de 12 imagens, eu não trouxe todas, e desde 1609 a 1698, e ele analisa mapas, tanto mapas portugueses, né, quanto os mapas holandeses, porque eles eram, cada um tinha uma intencionalidade, né, na produção do conteúdo, e tanto que depois a gente consegue notar algumas diferenças. Nesse primeiro mapa que temos aí, que tem um nome bem difícil de falar, ele mostra justamente já, né, no tempo da invasão holandesa, e ela destaca, né, como na produção iconográfica, as proporções, elas estão ali para indicar algo, né? Que, no caso, a autora destaca, né, que nesse mapa, essas figuras humanas que estão aí destacadas, né, nessa partezinha com um círculozinho azul, elas estão destacando, justamente, representando a ocasião da invasão holandesa. Nesses dois mapas já do lado, né, são mapas produzidos por portugueses, né, e é importante dizer que a maior parte desses mapas, eles não eram produzidos pelos cartógrafos, não eram produzidos por expedições, né, que os cartógrafos faziam, porque era um território muito extenso, e daí terminava que na maior parte das vezes, como o trabalho era feito pelos viajantes, pilotos ou até pelos locais, e os cosmógrafos, né, que eram quem estava responsável pelo registro cartográfico, quem estava responsável, inclusive, pela educação para várias áreas da geometria relacionada à arquitetura, eram eles que produziam esses mapas. E daí, muitas vezes, os mapas eram produzidos e carregavam junto com eles uma explicação, né, de quem, do autor que realizou o levantamento. Nesses dois mapas que a gente tem aí do lado direito, eles são produzidos por, tem João Teixeira Albernaz, que é o pai, e tem o filho, né, que eles chamam de o velho e o moço. E nesses mapas, eles mostram a Paraíba, principalmente ligada a Pernambuco, com um foco, né, a costa sendo a região costeira representada em mais detalhe, e eles sempre colocavam a representação do interior, mas colocando apenas a vegetação e o relevo, porque era o que eles consideravam de mais importante, né,
E aí a gente vê que uma das intencionalidades da produção desses mapas não era, de fato, um detalhamento do território, mas demonstrar, né, tipo, até com a presença desses brasões e tal, a presença de instituições da colonização e demonstrar também o tamanho do próprio território. Pode passar. Sim, nesses círculozinhos eu destaquei, né? Tem uns destaques dessas imagens, tipo, da região mais urbana. Pode passar, Dimitri. Aqui, né, nesses mapas, como o Bolivar já tinha falado, né? Eles destacam uma coisa que está sempre muito presente nesses mapas, são os fortes, né? Essas fortificações, que são sempre representadas aqui, né? E né, nesse Paraíba, que é tipo o Rio de São Domingos, aqui na parte superior esquerda, a gente vê que tem a representação também do núcleo urbano. Então, essas representações, elas vão estar sempre presentes nesses dois mapas, né? À esquerda e nesse de cima, está sempre presente essas fortificações e o tecido urbano. Esses mapas, esse mapa à direita, ele tem um maior detalhamento e ele é de um autor holandês, né? E aí, uma das coisas que a gente pode notar de diferença entre as representações holandesas e portuguesas é que, enquanto a portuguesa queria mostrar o tamanho do território porque a iconografia era utilizada, né? Eles falam como a forma de representar um objeto que não se poderia mover, não se poderia demonstrar de outra forma, e é uma forma de dominação, né? De dominação do território. Já os mapas holandeses, eles vão estar mais detalhados, porque eles têm uma intenção de estudar mais profundamente o território. Tanto que, perto do século XVII, os mapas holandeses, tipo, o sistema de representação holandesa passou por um processo de uniformização. E houve também, ao longo perto desse tempo, né, uma grande troca entre mapas de Portugal com Países Baixos, e o que é que acontecia com isso, né? Tipo, grande parte dessas trocas aconteciam devido a processos até de espionagem e tudo mais, e foram justamente essas trocas de mapas que deram aos holandeses informações importantes para eles prepararem a própria, né, invasão holandesa já. Nesse mapa de baixo, a gente traz que na Paraíba tinha várias engenhos, era muito presente, sempre próximo aos rios, né? E aí tinham vários mapas, eles representavam bastante onde é que estavam povoados, e também era frequente a representação dos engenhos com simbologias de cana, de açúcar e etc. Pode passar. Já nesses mapas, né, enquanto os outros eles voltavam mais para desde a entrada do rio, né, até a parte mais onde estava a parte urbana, nesses que eu trouxe aí, né, eu trouxe um sem os nomezinhos para a gente ver melhor e identificando algumas áreas. Neles a gente vê mais a parte urbana, né, que é onde começa a surgir João Pessoa, né? A gente tem a lagoa, né, que o Bolivar falou, e realmente, como neles a gente consegue ver como a cidade, ela de fato é um espaço o espaço físico onde se concretizam muitas relações de poder. E a gente vê onde e como os agentes produtores do espaço estão agindo desde sempre, né? A igreja, quando ela se coloca com cada uma de suas vertentes em uma ponta de uma cruz, né? Ela
assume um poder muito importante na produção do espaço, porque é através disso que começa que a gente tem a introdução de um traçado, né, bem mais ortogonal, que também já era para facilitar, já seguia alguns padrões portugueses, seguia um padrão mais de um urbanismo bem renascentista, que ele era próprio para preparação de tomada de controle, né, maior do território. E é a partir dessa parte da Cidade Alta, a gente consegue ver que aqui nesse mapa, né, de hoje em dia, essa parte tem um traçado bem mais ortogonal que a parte da Cidade Baixa. E são essas ruas que Bolivar já tinha citado, elas vão terminar não sendo tão ortogonais assim, elas vão assumir formas mais orgânicas, porque elas estão se adaptando ao relevo, e a gente consegue ver claramente que a Cidade Alta e a Cidade Baixa estão assumindo formas diferentes, formas de traçado e tudo mais, e que hoje em dia, né, que esses traçados, eles vão influenciar até mesmo nas características da divisão dos terrenos. Aqui nesse detalhe do mapa Paraíba, a gente tem um que ele meio que tenta mostrar a diferença também do relevo, né, e de como era. É importante citar também que essa divisão, né, do território, ela seguia uma ordenação manuelina, eu acho que eu não estou lembrada exatamente se eu estou falando o nome errado, mas que era a legislação que iria discorrer, né, sobre a vida urbana também. E aí essa legislação ia ser complementada, né, com outros regimentos, outras leis e tudo mais. E, assim, uma coisa que é interessante é que, desde sempre, essas cidades, elas cresceram com um princípio, né, de ordenação, seguindo... A gente vê que essa parte de urbanização e tal sempre teve um certo planejamento, né, desde a localização de onde está a cidade, né, que geralmente eram nas colônias eram colocados mais em coisas marítimas, mas João Pessoa está justamente na beira do rio para uma já estratégia de defesa. E, enfim, e essas leis e tudo mais sempre serviram para ordenar, né, para onde é que a cidade deveria crescer e favorecendo quem. E isso não é diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem, depois de muito tempo, né, a gente já tinha anterior à Constituição, a gente tinha o planejamento urbano, né? E depois se colocou o Estatuto da Cidade com instrumentos como o plano diretor e tal, que ordenam, é um processo mais participativo, né? De dizer para onde a cidade tem que crescer, mas antes não tinha tanta participação assim. E aí a gente vê para onde e favorecendo quais poderes essas cidades cresceram, né? E João Pessoa tem uma forte presença disso. Acho que pode passar, Dimitri. Tá. E aqui, né, nessas imagens, que ele fala tanto da iconografia quanto da produção de mapas, quanto de vistas, né? Ele traz, né, algumas vistas da cidade. E elas mostram justamente nessa cidade baixa, né, que é essa parte mais voltada à mercantilização e à atividade marítima, quanto mais no segundo plano, as principais construções, né, as principais que tinham o convento de São Francisco e dentre outros. Eu acho que é isso, gente, que eu tinha para falar. Desculpem se eu me alonguei muito falando. Tá, qualquer dúvida? Pronto. Obrigada pela atenção. Obrigado, Ravna, pela fala. Muito interessante. Bem, para encerrar essa rodada de apresentação, quem tem a palavra agora é Débora, nossa veterana aí, grande amiga. Pode assumir a palavra, amiga. Bom dia, pessoal. Obrigada a todos que estão aqui.
eu vou falar um pouco, eu usei Um segundo. um texto. Eu vou só parar de compartilhar por um segundo, só para atualizar a Tá aba tudo aqui, bem. gente. Me Pronto, perdoem. Cara, justamente um tempinho, eu quase que me esquecendo. Mas pronto, já deu certo. Deixa eu colocar aqui. Um segundo. Tudo bem. Tá dando pra me ouvir direito? É que tava um som Sim. ligado aqui muito alto, aí tava com medo de não tá dando pra entender. Ótimo. Tá. Vou mutar. Bom, Pode começar, amiga. Obrigado. obrigada. Eu vou falar um pouco, usei como texto, como base, o registro dos franciscanos em Pernambuco e Paraíba, sua arquitetura e identidade. Eu vou falar um pouco sobre os franciscanos, sobre a arquitetura e como ela é importante tanto no Nordeste como um todo, mas na Paraíba, né? Bom, esse texto ele trata, como eu já falei, sobre a arquitetura que foi produzida na Ordem de São Francisco no Brasil. Esse texto é diretamente, eu já vou falar agora, ele é diretamente ligado a algumas referências da obra de, eu acredito que a pronúncia seja Germain Bazin, que é intitulada Arquitetura Religiosa Barroco do Brasil, que é falando sobre justamente a influência do barroco na arquitetura paraibana e nordestina. Eu gostaria de, primeiramente, falar um pouco sobre a influência de quem eram os franciscanos, assim, porque às vezes a pessoa não se lembra diretamente quem era, então eu vou passar bem por cima, não é o nosso foco de quem era, mas eu vou dar uma explicação bem rasa, assim. Os franciscanos, eles eram um grupo de ordem religiosa, né, que ele foi por muito tempo relacionado à Igreja Católica, que foi fundado em 1209 por São Francisco de Assis. Por isso o nome, franciscanos, eles são conhecidos. E essas ordens incluíam a Ordem dos Frades Menores, a Ordem de Santa Clara e a Terceira Ordem de São Francisco. E eles aderiram aos ensinamentos e disciplinas espirituais, então eles fundaram alguns como se fossem igrejas, e eles eram associados como aos seguidores de Clara de Assis, e Isabela de Hungria também, e alguns outros. Francisco começou a pregar por volta de 1207 e viajou para Roma para pedir a benção ao Papa para que ele aprovasse algum de seus regimentos. E foi aí que foi formada a ordem religiosa. A regra de São Francisco, originalmente, que foi aprovada pelo Papa, ela permitia que não permitia nenhuma posse de propriedade aos franciscanos. Guardem essa informação porque já eu vou falar de novo sobre isso. Ela não permitia que de nenhuma forma eles tivessem posse. Então, eles saíam pregando pelas ruas e ficavam, assim, viajando, né? E pregavam pelas ruas e, quando precisavam dormir, esse tipo de coisa, ficavam nas posses da igreja mesmo, mas em nenhum momento a posse era em nome dos franciscanos. E agora falando um pouco mais, né, sem ser especificadamente sobre eles. Em 1584, mais ou menos, decretado em Lisboa, a fundação da Custódia de Santo Antônio, que foi aqui no Brasil. Foi o primeiro momento em que os franciscanos chegaram assim ao Brasil, e se estabeleceu em Olinda. Então, eles já iniciaram se estabelecendo aqui pelo Nordeste, que teve como subprefeitura Maria da Rosa, que deu uma área, né, edificou uma casa e capela para os franciscanos, e ela doou por escritura em 27 de setembro de 1585. Como eu disse, a regra era que eles não tivessem nenhuma posse em seu nome, que foi instituída pelo Papa. Mas essa questão foi porque ele foi doada por Maria da Rosa, então eles puderam ter essa instituição em Olinda por conta disso. E assim, como ele já tinha essa parte, eles queriam se estabelecer em outros campos do Brasil. Então, eles, de âmbito jurídico, assim, pela questão de que a regra era deles não terem, foi instituído que desde que houvesse a necessidade ou a solicitação da população ou tipo do poder público,
de vilas e povoados, eles poderiam se instituir na cidade em questão. E ficou muito conhecido esses trabalhos que eles estavam fazendo pelos povos. Então, em 1587, eles atenderam a convocação do governador-geral para fundar um convento em Salvador, na Bahia. E no ano seguinte, a ordem se estabeleceu em Garaçu, no Pernambuco, e a casa foi doada pela Câmara para o Povo. Então, eles começaram a se expandir. E aí, Frei Melchior de Santa Catarina foi, pessoalmente, a recém-fundada cidade de Filipé de Nossa Senhora das Neves, vulgo conhecido hoje em dia como João Pessoa. E foi aí que os franciscanos chegaram aqui. Eles avaliaram o pedido do governador e aí fundaram um convento. E aceitaram esse convite, né, para fundar o convento. E agora falando um pouco da arquitetura do convento, eu até brinquei com Ravna que ela deveria ter ficado com esse assunto, porque fala bastante da arquitetura. Eu não vou entrar muito em conceitos, porque, né, eu não entendo tanto, mas eu vou falar um pouco da questão da arquitetura, que é realmente a parte mais importante. Esses conventos, eles constituem como uma escola franciscana do Nordeste. Eles originalmente foram utilizados como escolas, e Basing, que é quem esse texto mais pegou referência, ele classificou essas arquiteturas exemplares em 2 tipos de edificados, que eles compartilharam de elementos arquitetônicos, digamos, parecidos, que foi escrito como o tipo baiano e o tipo pernambucano. Antes, falando um pouco dessa questão dessas imagens, que eu esqueci de falar, é só uma questão da cronologia, realmente, da fundação de algumas dessas instituições aqui no Brasil, que nós podemos ver algumas datas, que, obviamente, agora não é de tanta importância a gente realmente ter decorado essas datas. Então, Dimitri, você já pode passar para a próxima imagem. Pronto. Essas 2 igrejas, essa de Cairu, na Bahia, e de Paraguaçu, na Bahia também, elas são influenciadas diretamente pelo tipo baiano de construção. Então, obviamente, a gente vê uma semelhança clara da construção, assim, de fora, né? E essas outras, que são a de Olinda, a de Garaçu, a de João Pessoa e a de Recife, elas são influenciadas pelo tipo pernambucano, que, de novo, a gente vê uma semelhança. Obviamente, as duas, elas têm elas conversam entre si, o tipo baiano e o tipo pernambucano, mas que tem alguns elementos que são diferentes. Futuramente eu vou falar um pouco mais sobre em como a de João Pessoa tem uma diferença, porque ela é influenciada pelos 2 tipos. Então, ela é um pouco diferente das demais. E assim, embora seja conhecido a cronologia de tudo, de quando foi construído e tudo mais, muitas informações foram perdidas das fundações, justamente dessa influência. Então, muita coisa é achismo. Eles acreditam que foi influenciado assim e assim, mas que não tem nenhum tipo de certeza, porque muita coisa foi perdida ao longo do tempo. Principalmente por conta da invasão holandesa, que é um grande ponto dessa influência dos franciscanos, porque é dividido essa questão da arquitetura em si, das igrejas, elas são divididas entre a fase antes da invasão holandesa e pós-invasão holandesa, porque quando teve a invasão, as igrejas, a maioria, inclusive a de João Pessoa, ela estava na metade da sua construção. Então, quando teve a invasão, a construção foi interrompida e muitas coisas foram demolidas. Então, e né, depois da invasão, depois de tudo, voltaram a construir essas igrejas. Só que teve uma questão de que, quando começaram a construir, tinha um tipo de influência, quando voltaram a construir, tinha outro tipo. Então, algumas coisas não tem certeza do que ainda ficou guardado, do que é original, digamos assim. Então, essa é uma questão da dúvida de documentação, exatamente, do que realmente é desde o início da construção e o que foi pós. Porque a gente não tem muita noção do que restou daquilo tudo. O Frei Franciscano de Santos, ele foi o primeiro superior eleito no convento de Olinda, que executou diversos acréscimos de edifícios que foram doados para os franciscanos, né, quando a instituição chegou ao Brasil. E em 1509, ele permaneceu alguns meses aqui na Paraíba.
E a importância dele é porque ele que desenhou a planta da Igreja da Paraíba, que hoje em dia ele é chamado de Centro Histórico de São Francisco. Inclusive, vou fazer igual a Bolivar, a gente hoje está dizendo muitos pontos turísticos. É uma ótima visita para quem ainda não conhece, é uma arquitetura belíssima, mesmo que você não, digamos, não entenda muito de arquitetura, mas vale a pena a visita, porque realmente é fantástico. E, assim, essa questão, como eu falei, de João Pessoa, que se encontra em João Pessoa dois tipos os dois tipos se encontram em João Pessoa, assim, dos detalhes dessa questão se encontra nessa igreja e em algumas outras. Então, por conta disso, o autor, Peisen, ele retrata que acredita que tenha tido uma escola de construtores dos franciscanos. Por quê? Porque existiam alguns homens, eles acreditam, que viajavam entre algumas cidades para construir essas igrejas. Então, por isso que, por exemplo, lá na Bahia existe uma mesma influência que existe aqui na Paraíba. E, obviamente, nesse tempo não era tão fácil você ir, assim, viajar, né, com longa distância e tudo mais. Então, eles acreditam que existia esse tipo de escola que fazia um tipo de rotatividade entre essas igrejas. Então, cada igreja tinha um pouquinho da outra, porque existia esses mesmos construtores que estavam presentes em diversas construções diferentes, né? E por conta disso, a gente destaca muito alguns dos construtores, como Frei Francisco dos Santos, Frei Antônio da Ilha, Frei Daniel, também de São Francisco. Então, esses são só alguns. Obviamente, eles dizem que ainda existem alguns artistas que construíram, que ajudaram a construir essas escolas de construtores e que ajudaram a construir esses monumentos. E quando se avalia essas informações, são mostradas... inclusive, Dimitri, pode passar o slide, por favor? Pronto. Para mostrar um pouco dessa influência, podemos ver que em João Pessoa, Olinda, Recife, a parte do claustro, são basicamente iguais, a mesma formação. Então, assim, essa ideia de que como é que em João Pessoa, em Olinda e Recife tem o mesmo tipo de construção. Abaixo também são detalhes de João Pessoa, de Olinda, de Recife, que são muito parecidos, quase idênticos. Então, é por isso que tem essa questão de imaginar que existiam essas escolas de construtores. Aí, quando a gente se identifica esses elementos e formas que eles se repetem, né, nas edificações, é aí que a gente pode identificar um tipo de oficina ambulante. E no convento de João Pessoa, há diversos elementos de formas tão distintas, né? Eruditas ou não, sugerem que passaram por ali artistas e oficinas carregando repertórios e formações artísticas diversas, né? Como eu já falei. E alguns que são nomes da questão da construção de João Pessoa, Policarpo de Oliveira Bernardo, que era o Sacro de Adro, José Joaquim da Rocha também. Então, assim, são inúmeros que a gente realmente não tem ideia. E um ponto muito importante da construção de João Pessoa é a sua importância artística, além de arquitetônica, artística. Dimitri, pode passar o slide, por favor. Aqui é algum dos nomes dos artistas assim, que são identificados nessas construções, tanto em Recife, como em João Pessoa, como em outros locais. Mas, assim, como eu disse, são só alguns nomes, a título de curiosidade mesmo. Pode passar de novo, Dimitri. Aqui, agora, são alguns detalhes da igreja de João Pessoa, que hoje é considerado Espaço Científico de João Pessoa, Centro Cultural de João Pessoa. Bom, essa primeira imagem lá em cima, ela é da fachada da igreja, onde tem essa... realmente, Bolivar, é lindíssima. Onde tem essa cruz, que fica um pouco distante da igreja, que é uma característica dessas igrejas
do Pernambuco, essa cruz ser um pouco mais distante da igreja, dessa influência pernambucana. Já na baiana, essa cruz ela é bem mais próxima à igreja. E uma coisa que eu quero falar, que eu acho muito importante e muito interessante, é a questão do teto. Nessa primeira imagem da parte de baixo e da segunda, que está perto a ela, é a parte do teto. E por quê? Esse teto, ele é considerado um monumento artístico, uma pintura muito importante. E tanto essa como aquela terceira de cima também. Que essa terceira de cima, ela foi pintada como a glória do Espírito Santo, para exemplificar isso, que ele fica na sacristia, isso é pintado no teto. Se alguém, por acaso, já visitou ou pretende visitar, você vai ver que a maioria dos tetos são pintados justamente por isso, essa influência, por isso que é tão importante na questão do artística de pinturas e tudo mais. Continuando, né? Atualmente, o claustro, que é onde tem essa pintura no teto que eu falei para vocês, ela é considerada a parte mais antiga existente, que ela foi terminada em torno de 1730, que revela a influência maurística e é constituída por um pátio quadrado, que eu já mostrei um pouco antes, né, de como era a influência, aquele pátio quadrado assim, que foi cercado, né, por uma galeria coberta, para onde se abrem as celas. Os azulejos das paredes laterais são decorados com motivos vegetais. No interior da igreja e no grande átrio também há vários painéis azulejos. Assim, são muitos detalhes pequenos que existem que constituem a igreja como um todo. E hoje em dia, né, se tornou um centro histórico e que guarda a memória de muitas pinturas importantes, de muitos mínimos detalhes importantes que hoje em dia é conservado. Muitas coisas tiveram que ser refeitas, como alguns pisos, né, alguns tetos tiveram que ser refeitos, as pinturas foram renovadas, porque, né, com o tempo. E para finalizar minha fala, eu só gostaria de ler dois textos, quer dizer, duas citações. Uma primeira foi dita pelos holandeses, no texto de Beysen, ele diz que os holandeses diziam que o convento de São Francisco é o maior e mais belo. Está cerca de um muro e por dentro foi construída regularmente. Então, porque os holandeses viram a de João Pessoa e acharam assim que ela era diferente, justamente pela essa questão da influência do barroco, do rococó, que tiveram dos dois pontos. E a outra citação é de Beysen também, e foi que ele dizia que quando chegou ao pátio do convento de São Francisco, ele parou assombrado. Do Nordeste e Bahia não existe exterior de igreja mais bonito, nem mais original que este, e mesmo ele creio que é a igreja mais graciosa do Brasil. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar sobre a questão da arquitetura e da importância desse centro cultural para a Paraíba, porque retrata, né, a João Pessoa como um todo, a influência do barroco muito forte, mas com certeza essa igreja acho que demonstra claramente essa influência pela questão de que no setor onde tem os santos, onde na igreja principal os santos, essa última imagem, essa sexta imagem de baixo, ela perto dos santos existe muita, assim, realmente uma luxúria. Eu acho que é até errado dizer luxúria, mas eu não estou encontrando outra palavra, mas existe uma luxúria muito grande em volta daquilo por ser a parte mais importante do convento como um todo. Já em outros cantos, como o pátio, é uma coisa mais simples, com apenas pequenos detalhes. E já na igreja principal existem essas pinturas no teto, algumas coisas que são como se fossem feitas de ouro, para demonstrar que ali era a parte mais importante da igreja. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu agradeço
aos ouvintes que estão aqui. E agora a gente vai abrir para perguntas, né, Dimitri? Obrigada a todos. Isso, obrigado pela sua contribuição, Débora. Foi muito importante para a gente construir o pensamento aqui. Essa parte da reunião é geralmente a parte que a gente faz um pequeno debate, que vocês trazem dúvidas ou comentários. Professor Flávio Lúcio, se você se sentir à vontade, por favor, dê sua contribuição. Leilian também, vocês são mais que bem-vindos, todos vocês, na verdade. E é muito interessante ver que na exposição dos colegas, a gente percebe esse diálogo do passado com o presente, como as coisas aconteceram e como a cidade foi construída e os padrões arquitetônicos que foram transferidos da Europa para cá e toda essa conjuntura que, particularmente eu, quando era pequeno, eu ia para o centro de João Pessoa, eu olhava os prédios antigos, eu ficava tipo assim, oxi, é um universo totalmente diferente, porque realmente é muito diferente, né? A parte da cidade e o centro são áreas completamente distintas no sentido arquitetônico, e foi muito interessante descobrir um pouco mais acerca do surgimento da cidade, né? Quando eu passava lá na General Osório e eu via, tipo, lá embaixo, eu falava, pô, João Pessoa nasceu ali, mas eu não sabia, de fato, como se deu o processo. Bolivar falou um pouco disso, Ravenna também, e foi bastante interessante para mim descobrir como isso se deu e como o porquê da cidade ter se expandido para o oeste e não para o sul. Foi algo de verdade bastante interessante, curioso de saber. Muito obrigado, colegas, pelas exposições, foi muito engrandecedor para mim, e foi uma honra ser o mediador dessa reunião. Então, quem quiser falar também, sintam-se livres, se os próprios colegas que fizeram a exposição se sentirem na vontade de conversarem sobre algum aspecto, ou esqueceram de mencionar algo, ou, enfim, quiserem acrescentar mais alguma coisa, sintam-se à vontade, esse é o espaço. Uma das propostas do grupo é justamente o diálogo, né? Não é só a gente jogar informação, comer a informação, digerir, aprender e tal. É justamente dialogar, porque é no diálogo que a gente aprende mais. Então, muito obrigado. Eu vi que a Luísa levantou a mão. Amiga, por favor. Eu peguei o bonde andando, eu entrei no meio da reunião, então se eu repetir alguma coisa que já foi falada aqui, desculpa. Mas, oi, Alice. Mas, enfim, eu estava com esse debate sobre as igrejas barrocas. Eu me lembrei de um artigo que eu tinha lido há um tempo atrás, que quase entrou na bibliografia para esse módulo, mas a gente acabou descartando, que fala sobre o barroco em geral na Paraíba, o estilo barroco e a relação disso com a simbologia do poder. Eu acho que esse é o termo que ele usa. Aquele conceito de Pierre Bourdieu, que eles usam o barroco na Paraíba, assim como nos outros espaços coloniais, enfim, mas eu achei interessante porque a gente não estuda muito o estilo barroco, os espaços barrocos, a arte, aqui na Paraíba especificamente, a gente vê mais em Minas Gerais, essa região. Mas, enfim, a questão é que a gente vê o estilo barroco nos espaços coloniais sendo utilizado como realmente um instrumento de dominação, né? Então, assim, a gente tem o espaço dentro da igreja, que é o espaço da virtude, do bem, todas essas questões, e o espaço fora da igreja, que é o espaço, assim, do vício, do mal, esse tipo de coisa. Então, eu vejo como uma estratégia de dominação do branco europeu, enfim, dos espanhóis, depois dos holandeses, sobre tanto o escravo, o mestiço, o branco pobre, enfim, o trabalhador em geral. Então, eu só queria fazer esse comentário mesmo. Muito obrigado, Luísa. Foi um bom comentário. Obrigado pela sua intervenção aí, né? Professor Flávio Lúcio,
sinta-se livre para abrir o microfone e falar. Esse meu telefone aqui, quando eu estou no tripé, ele fica não obedecendo aqui os comandos. Né? Então, vocês estão me escutando? Então, né? Não, eu vou apenas acrescentar, a título de informações mais gerais, as apresentações que foram, além de muito conteúdo, digamos, dão conta, no limite que se propõe um grupo de estudos como esse. Depois no final, eu vou fazer algumas observações sobre alguns esclarecimentos e depois fazer uma sugestão que é ousada e espero que vocês, se incorporem, aceitem essa sugestão, até com a professora Lilian, que está aqui. Depois, antes que eu me esqueça, porque minha memória não, que é péssimo professor, não é muito boa, então eu quero esclarecer antes que a professora, talvez ela tenha ficado, sei lá, imaginado algum tipo de contestação ao que ela falou, quando eu me referi, falei que enfrentava esses debates em sala de aula, e chamava Bolsonaro de genocida mesmo. Quer dizer, em sala dela eu não chamei ainda não, mas porque não teve oportunidade. Mas faço isso em rede social, onde eu tenho essa oportunidade. E eu sei, talvez a professora tenha imaginado isso como uma contestação, mas o fato também é que eu acho que se for isso, não foi a minha intenção. Então, foi apenas para estimulá-la, digamos assim, a esse enfrentamento, porque eu acho que o que querem mesmo é o nosso silêncio, né? E eu acho que se a gente também oferecer isso a essa turma, eles avançam ainda mais. A história do século XX é bastante ilustrativa nesse sentido. Tá. Não, tudo bem. É porque às vezes a gente não tem, fica com aquela ideia que houve um mal-entendido. É sempre bom a gente ratificar ou esclarecer determinadas posições para que elas fiquem realmente claras. E depois, já que a professora está aqui, eu vou incluí-la, né, claro, nessa ideia, que eu espero, como eu disse, mas eu deixo para o final para a gente não misturar os assuntos, né, deixar tudo mais para... Bom, é o seguinte, a organização dos espaços coloniais, dos portugueses em especial, né, elas levam em conta duas ações que foram desenvolvidas, na realidade, pelos italianos, pelas cidades-estado italianas, quando eles iniciaram esse novo modelo de colonização a partir do século XI. Então, eles criaram primeiro as feitorias, né, em Jerusalém, na chamada Terra Santa, que eram espaços fortificados, digamos assim, e que serviam para a produção de determinados cana-de-açúcar, por exemplo, algodão. E esse modelo, esse modelo se estendeu posteriormente para a ideia de incorporação, de colonização de amplos territórios. Então, ilhas inteiras foram colonizadas, Creta, a Crimeia, enfim, ocupadas militarmente e depois colonizadas com esse objetivo. Todas elas utilizando o trabalho escravo. Os genoveses e venezianos têm uma longa tradição de proximidade e de participação na economia portuguesa. E foram eles, em certo sentido, a influência principal para o modelo de colonização na África, nas ilhas, nas Canárias, enfim, na África, nas feitorias que foram construídas. É esse modelo que Bolivar mencionou, das fortalezas que eram, na realidade, feitorias, porque ali o projeto de colonização, quando elas foram construídas, não estava ainda delineado. Depois, que era aquele modelo inicial que eu me referi no começo. Depois, o projeto de colonização, de ocupação do território, para dar a ele uma utilidade econômica,
ele se estabeleceu depois de 1530, né? Então, em certo sentido, até porque, veja, aqueles grandes, digamos, aqueles muros, aquelas muralhas dos castelos medievais, já não resistiu mais à força dos canhões. O último bastião, digamos assim, que era a cidade invencível, considerada invencível, que foi Constantinopla, durante séculos, os muçulmanos tentaram, e quando Maomé II conseguiu conquistar Constantinopla, fez usando uma artilharia pesada de canhões que já eram utilizados, já tinham começado a ser utilizados na Europa, né? Então, digamos assim, essas mudanças elas têm a ver com essa mudança também no plano das estratégias de guerra e dos novos armamentos que existiam, né? Então, e essa ideia de cidade alta, cidade baixa, é bem português isso também, em razão as cidades eram construídas tendo em vista, em primeiro lugar, a defesa. Então, Salvador também tem, assim, várias cidades brasileiras têm essa característica, né? E Salvador, principalmente porque lá está bem mais claro. Salvador tem uma falésia bem alta, assim, né? Bem próximo da costa, onde fica a cidade alta, e onde ficava a administração, onde ficava, enfim, toda a estrutura administrativa e o casario dos mais ricos, né? Ficava na cidade alta, e embaixo ficava o porto, o comércio, enfim, para que na eventualidade de uma invasão, de um ataque, fosse mais... E aqui em João Pessoa obedece a essa mesma característica, né? Porque uma das características importantes, é sempre bom lembrar, que é a possibilidade da navegabilidade dos navios portugueses pelos rios. Então, os navios podiam entrar pela foz do Paraíba e chegar ao Porto do Capim, né? Hoje o chamado Porto do Capim, que era onde enfim, o açúcar era embarcado e o que vinha da Europa era desembarcado aqui na Paraíba, né? Uma questão importante, eu acho que não sei se é um conhecimento relativo seminário, assim, sobre não sei se vocês notaram, mas todas as igrejas, nas ilustrações e imagens que foram aqui, acho que foi Débora que apresentou, né? Todas elas, a maior parte, quase todas, tem apenas uma torre, né? E isso assim, é uma falta de simetria total. Você olha para a igreja, tem uma torre de um lado e a outra faltando, né? E normalmente isso tem a ver para passar a ideia ao fisco, né, a cobrança de impostos, que a igreja estava em construção permanente, né? Então, em razão disso, até nisso, né, tem esses estratagemas, assim, para a gente ter um exemplo de uma igreja simétrica, que é uma arquitetura bem mais atual, né, do século XX já, a igreja, falando novamente, tendo a oportunidade de falar de Patos aqui de novo, a igreja, que é a matriz de Patos, né, que é a igreja que tem uma torre muito alta, né, para o sino conseguir chegar a toda a cidade, e é bem no centro da igreja, né, então ela é bastante diferente daquela daqui, e é muito mais simétrica, né, em termos arquitetônicos, né. Eu tinha anotado mais alguma coisa aqui para falar, mas acho que é isso. Mas como a temática é a organização do espaço colonial, eu acho que esses pontos, para a gente entender também, né, esses vínculos com essa dinâmica mais geral da colonização e as influências também, né? Uma última coisa, sobre religião principalmente, que quer dizer, os portugueses, e também assim, as diferenças que eu acho que existem entre Recife e João Pessoa na relação histórica com a presença holandesa aqui, nos dois espaços. E que você nota que em Recife há uma relação assim, até afetiva com os holandeses, com essa história da presença holandesa em Pernambuco e, sobretudo, em Recife. E, assim, isso se expressa mesmo na paisagem, né, no que os holandeses deixaram de legado urbano
arquitetônico para Recife. E João Pessoa isso é muito pouco visível, né? Até porque, sendo uma região de fronteira ainda em disputa, havia uma resistência maior e é periférico mesmo, né? O importante para os holandeses mesmo era preservar Pernambuco, que era o maior centro produtor de cana-de-açúcar e exportador também. Então, lá em Pernambuco, a presença holandesa é mais visível e os pernambucanos têm uma relação mais afetiva mesmo com essa história deles. Enquanto que aqui na Paraíba, aliás, você vendo assim, muito texto, as pessoas falam, se inclui muito, nós, né? Eles tratam os holandeses como invasores, e essa percepção não existia, né? Não existia Brasil ainda, não existia brasileiro. Havia um território em disputa, que, claro, os portugueses queriam retomar e os holandeses queriam manter, digamos assim, a sua ocupação. Mas é isso. Obrigado, professor, pela palavra. Muito interessante, questões que você colocou em pauta. Débora, você tinha levantado a mão ou... Era na verdade só para vender, digamos assim, vender meu peixe, porque para o pessoal aqui que ainda não conhece, tem o Instagram do Acauã, e lá a gente fez uma publicação justamente sobre a igreja do franciscano aqui na Paraíba, né, em João Pessoa. Tem algumas informações bem legais lá, então, só para lembrar o pessoal de quem ainda não conhece, é acauã.pb para o pessoal seguir. Era só isso. Tem também a questão da liberdade de culto, né? Que foi depois, mas ela teria tido uma importância, ela teria tido acho que se mantida, teria tido uma influência maior, positiva na nossa história, mas é o sim. Leila, você levantou a mão. Palavra. Obrigada, Dimitri, mas eu vi que o Bolivar levantou a mão antes de mim, não? Foi? Se foi, desculpa, Foi. perdão, eu não vi. Então, Bolivar, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. É porque eu tô com os 2 e-mails aqui, e aí as pessoas estão perguntando se são as minhas 2 personalidades que estão falando aqui, mas é porque eu preciso de um para falar aqui no celular. Enfim, o professor falou que realmente as marcas da presença holandesa aqui são pouco percebidas, e são mesmo. A gente, infelizmente... Assim, não é nem... Eu acho que não vale nem tanto a pena a gente se lamentar por causa disso, porque os holandeses também, aqui, pelo menos na cidade, não fizeram tanta questão de fazer grandes obras, porque o foco mesmo, realmente, quando na Paraíba, era a manutenção das fortificações. Então, eu diria que... E Ravna menciona isso. Ravna menciona isso, que o espaço urbano realmente é dinâmico. A gente nem tem tanto acesso a mapas assim quanto outras grandes cidades, mas pelo que a gente tem, a gente já consegue dar uma observada que o espaço urbano de João Pessoa vai se desenvolvendo, se não rapidamente, mas pelo menos com uma frequência interessante, ao nível de ser marcada já pelos diferentes mapas em pouco tempo. Então, por exemplo, só para mostrar pegando já um embalo no que o professor falou, eu diria que as duas presenças físicas realmente marcantes dos holandeses aqui foram, então, a construção do muro ao redor do Conjunto São Francisco, porque quando os holandeses chegaram aqui, na época, se eu não me engano, o governador, o capitão da Paraíba, ficava no Forte de Cabedelo, porque a gente não tinha ainda um palácio realmente na cidade. Esse palácio vai ser construído depois, né, que iria sediar os capitães. Mas os capitães, enquanto líderes militares, ficavam nos fortes. E quando os holandeses chegam aqui, porque se a gente observar, então, que a colonização holandesa era uma aliança de setores militares com setores mercantis, no caso, os setores militares servindo a propostas mercantis, a gente observa que aonde os holandeses chegavam, eles traziam consigo os representantes da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e os chefes militares. Então, enquanto a gente tinha, por exemplo, Maurício Nassau, que governava as questões civis e militares, mas a gente tinha, por exemplo, o general Archovski, que era mais as questões
militares, e a gente tinha os membros ali da, não é muito bem uma cúpula, mas uma espécie de conselho, o Conselho das Índias Ocidentais no Brasil. E quando os holandeses conquistam a cidade da Paraíba, inclusive eu queria só mencionar um ponto aqui, que a Paraíba realmente, assim, eu também não vou tentar me estender muito aqui, porque é uma discussão interessante, mas que toma tempo, e eu também não quero fazer com que a professora fique esperando muito. Mas a gente faz parte até da construção de uma imagem regional, esses eventos históricos específicos que servem a um propósito maior. Então, claro, se a gente analisar somente a expulsão dos holandeses, e, não sei, a Revolução de 30, e a Revolução de 1817, a Confederação do Equador, tudo bem, são eventos isolados que a gente pode estudar e pode ter um interesse. Agora, quando esses eventos isolados são captados e recolocados numa linha maior de pensamento regional, aí a gente começa a olhá-los com olhares diferentes. Então, a Paraíba sempre foi conhecida como pequenina e heróica, porque apesar de ser um estado relativamente pobre, é algo que é um estado onde um número desproporcional de eventos históricos se passou. Porque, em tese, se você tem uma região periférica, que não tem muitos recursos econômicos, não tem um peso político no país maior, essa região geralmente não performa grandes eventos. Agora, a Paraíba é um caso bem sui generis, porque é exatamente isso que acontece. Um estado pequeno e empobrecido, onde grandes eventos históricos e heróicos se passaram. E nesse período inicial da colonização, eu queria só citar dois. Eu não vou nem falar muito da questão dos holandeses, porque senão a gente vai estar entrando no assunto do próximo módulo, que é sobre a Paraíba holandesa mesmo. Mas em 1500 enfim, a Paraíba teve esse papel de fortalecer as capitanias do Sul, especialmente Itamaracá e Pernambuco, mas quando, no caso, fortalecer e protegê-las dos franceses e dos potiguara. Então, logo no início da colonização, a cidade foi muito atacada por incursões francesas e potiguaras. E aí eu queria citar um caso de uma batalha que a gente não tem tantos documentos acerca dela. Agora, imagina-se que ela se passou entre 1596 e 1597, na época do governo de Feliciano Coelho. Nesse momento, era comum que a guarnição da cidade saísse da cidade para perseguir indígenas contrários aos portugueses, mais no interior. Apesar da colonização portuguesa, nesse momento, não ter penetrado muito no continente, pelo menos no estado, mas essas expedições punitivas aconteciam até com certa frequência. E em uma delas, em 1596, 1597, o governador, no caso o capitão da capitania real da Paraíba, tinha ido até a Copaoba, que é um pouquinho mais no interior do estado, agora não chega a ser realmente interior, assim, interior muito distante do litoral, para combater os potiguara lá. Foi nessa expedição, inclusive, que os portugueses tiveram conhecimento da Pedra do Ingá. Então, se vocês quiserem depois pensar sobre a Pedra do Ingá, é interessante, mas foi por aí, 1596, 1597. Feliciano Coelho toma conhecimento da Pedra do Ingá, e eles partem, então, para Copaoba. Nesse momento, quando os franceses e os potiguara percebem que a guarnição portuguesa tinha se retirado, a guarnição luso-espanhola tinha se retirado da cidade, eles mandam, então, uma esquadra com 13 navios e 350 arcabuzeiros, e mais centenas e centenas de indígenas para tomar o forte de Cabedelo. Que na época, na verdade, não era só o forte de Cabedelo, né? Tinha o bastião de São Felipe e também o de Santo Antônio, que era ali Restinga, Lucena e Cabedelo, que formava aquele triângulo de defesa na Foz do Paraíba. E nessa ocasião, desses 13 navios, dessas 13 naus francesas, mais dos 350 marinheiros e também das centenas de índios potiguaras, né, os flecheiros, o forte só estava com 20 soldados, porque a guarnição tinha se retirado para Copaoba. E esses 20 soldados estavam sendo administrados por um oficial menor, porque, enfim, o capitão tinha se retirado também, e eles resistem. Eles conseguem defender o forte das 13 naus, ou seja, 13 navios com canhões atirando contra o forte. O forte, na época, não tinha a mesma característica de hoje, porque partes dele ainda eram de madeira, e eles resistem à incursão francesa. Os franceses são derrotados e voltam para Paraíba, para Baía da Traição,
depois então o capitão retorna aqui. E um evento parecido se repete na colonização holandesa, porque a Paraíba foi o último reduto português no Nordeste setentrional. Não vou nem dizer no Nordeste setentrional, agora pelo menos nessas áreas de atuação maior dos holandeses. A Paraíba só caiu em 1634, mas foi logo libertada, ela se libertou em 1644. Então, período de dominação holandesa em Pernambuco por 24 anos, na Paraíba foi apenas por 10 anos. Mas, voltando aqui, eu não sei nem onde é que eu entrei nisso, mas o espaço urbano vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo isso nos mapas. Porque as maiores contribuições holandesas para cá foram, então, quando os holandeses se estabelecem na cidade e no forte, e na cidade eles muram o convento de São Francisco, porque para eles os holandeses eram calvinistas, para eles não fazia diferença nenhuma ter um convento católico, não, porque, enfim, na cabeça deles era só um prédio que tinha utilidades públicas. E o convento de São Francisco começa a ser a sede da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais na Paraíba. Então, o conselho, no caso, o departamento do conselho que se uniu na Paraíba, começou a se unir no convento, no Conjunto de São Francisco, né, onde ele foi murado a níveis de fortificação, e isso aí a gente consegue perceber no mapa depois, que tem uma espécie de polígono ao redor do São Francisco. E no Forte de Cabedelo, porque eles reconstroem o forte, e o forte hoje, como existe, é bem mais parecido com essa versão holandesa do que com a versão portuguesa, né? Claro que o forte foi sendo melhorado também com os portugueses depois. Agora, essa estrutura de um forte mais baixo, os bastiões, a gente consegue observar muito isso no pensamento de engenharia militar dos holandeses, porque a gente também não pode se esquecer que era o contexto da Guerra dos 30 anos. Né? A gente tende a ver o evento como isolado no Brasil, mas, ao mesmo tempo, estava acontecendo a Guerra de 30 anos com muitas revoluções militares lá também. Pronto, respirei agora, não tenho mais nada para falar, não. E, Lady, por favor. Obrigada, Dimitri. Professor Flávio, que povo sabido, né? Que prazer estar aqui num grupo desse povo tão sabido, ô coisa boa. Eu queria que uns alunos meus fossem assim, mas não é todo mundo não, essa aqui é exceção, tá? Você precisa ler as provas deles. É mesmo, Afe Maria, já sei que são artigos científicos prontos para serem publicados. Ô, gente, eu tenho primeiro que agradecer aqui, porque eu entrei tão fragilizada nessa reunião e vocês, eu vejo como uma conversa, tá? Minhas aulas são conversas, então, para mim, é tudo na informalidade, nesse sentido. Agradecer vocês, porque eu nem sabia se eu tinha condições de ir até o final da reunião, e é um banho de conhecimento aqui, muito, muito legal mesmo participar. Professor, eu coloquei os esclarecimentos, eu entendi sua questão, e o senhor me estimula, viu? E vocês todos me inspiram, tá? Sigamos na luta. Mas eu queria colocar duas coisas. Esse Bolivar é um professor, né? Ele já está, assim, bem pronto. As meninas também, mas gosta de falar, né? Que bom, maravilha, parabéns. Quanto conhecimento, quanta coisa boa. 2 pontos me chamaram a atenção. Primeiro, quando as meninas tocaram nos engenhos. Os engenhos me tocam, porque... E o segundo ponto também tem a ver com isso. Porque eu estudei um pouquinho os engenhos, mas eu estudei os engenhos do Brejo. Aquilo que eu coloquei lá foi Celso Furtado, que falou que as agroindústrias que foram permitidas serem implantadas no Brasil, e começou pelo Nordeste, né, depois foi mais para baixo, foram os engenhos, porque as metrópoles não deixavam. Produzir um produto de maior valor agregado era para ser produzido lá, né? Então não poderia, mas por causa da perecibilidade da cana-de-açúcar, que senão chegava aqui numa caravela, sei lá, sem nenhum grau de sacarose, não fazia mais nada, chegava seca, né?
Então, me tocou essa questão muito interessante. E a arquitetura dos engenhos, Ravina, eu participei uma vez, eu fui chamada para uma banca de mestrado aqui na engenharia agrícola, que a moça trabalhou com a arquitetura dos engenhos. Também foi uma aula de como é importante isso. Eu achei lindo as meninas colocarem essa questão arquitetônica, como isso é importante, gente, para a gente conhecer a história. Certo, Ravina. Depois você me passa, tá? Eu passo para todo mundo, né? Então, eu estudei os engenhos porque eu fiz doutorado em engenharia de produção na UFRJ com um professor sociólogo metodólogo chamado Michel Thiolin. Vocês estão vendo que ele é francês, né? Pelo nome. E o Thiolin, aí foi aí que é essa a minha dúvida que eu quero perguntar a vocês. Vocês vão entrar em algum momento na questão da influência francesa também na Paraíba, porque, olha, Bayet foi o meu orientador, claro, Bayet é um nome francês, né? Então, o meu orientador, ele teve aqui um momento depois, no início de 2000 e pouco, ele veio aqui participar de um evento e ele disse, Leilian, eu vou lá em Bayet, porque estou fazendo um artigo sobre a influência francesa, relacionando a Paraíba com a região dele. Eu esqueci agora onde é a região dele lá na França, e ele fazia parte de um grupo de estudo também, lá na França, né? Ele é da UFRJ, mas mora no Brasil há muitos anos. Então, ele foi em Bayet, fez muitas fotografias justamente para fazer essa relação. Então, ninguém tocou nisso hoje, eu acho que provavelmente vocês ainda devem mexer um pouquinho com essa influência francesa. É assim? Pronto, era isso, Dimitri, que eu tinha para dizer. Só essas duas questões. Professora, a senhora perguntou a questão da influência francesa. A gente, na última reunião, a gente falou um pouco mais. É porque é o seguinte: o módulo mesmo é sobre a Paraíba, é sobre princípios da colonização. De início, os módulos teriam apenas um encontro. Então, assim, é como se fosse um capítulo e cada capítulo teria somente uma reunião para sua leitura. Mas percebemos que esse princípio da colonização trazia alguns desafios maiores a nível organizacional, porque a gente tinha, então, leituras que não eram necessariamente conflitantes, mas eram espaços de conhecimento que exigiriam mais de nós. Então, a primeira reunião, que foi a que a senhora não pôde participar na semana retrasada, a gente tentou falar um pouco mais sobre essa presença francesa no trato do pau-brasil, do algodão, do tráfico de peles com os indígenas da Paraíba. A reunião, se eu não me engano, está gravada. Eu também não pude participar, mas a reunião está gravada, não está? A gente pode mandar para a senhora o link, que aí a senhora pode ter acesso lá. E, enfim, as bibliografias também. Uma coisinha. A gente só vai postar no YouTube a reunião logo. Enfim, amigo, pode voltar a sua fala. Perdão pela interrupção. Não, é exatamente isso. A gente pode mandar para a senhora o link, no caso do vídeo no YouTube, e tá lá onde a gente fala fala um pouco mais da presença francesa. Agora, realmente, a senhora tocou num ponto interessante, da influência mesmo, a influência que ficou para um pouco mais... a influência ficou para um pouco mais do que só esse trato do pau-brasil. Isso é algo a se pensar mesmo. Pronto. Gente, ótimas contribuições da parte do professor, Leilian, a Bolivar também, Luísa, Débora, todos vocês foram participações ilustres na nossa reunião. Então, dessa forma, a gente vai encerrar aqui o encontro. Eu só queria fazer um esclarecimento depois, como eu disse, uma sugestão, é rápido. Bom, imagino que depois vocês podem até dar depois a resposta. É sobre, primeiro, nós conversei com Maria Luísa, com
o Bolivar também, sobre o grupo, né, a formalização, então não é possível criar, a não ser que seja vinculado a um grupo de pesquisa, né? Então, e eu tenho uma pesquisa de desenvolvimento que eu estou, como eu disse, finalizando, espero que em mais 15 um mês eu termino. Então, eu pensei em incorporar esse grupo, mas aí não seria honesto, assim, porque o grupo, esse projeto já está em andamento, já tem mais de 2 anos, e a turma original, que eram orientandos meus da graduação e mestrado, eles externaram o curso, estão vivendo aí, só foram trabalhar, tal, então já deixaram de participar do grupo. Então, o que eu pretendo fazer é concluir o projeto, concluir o relatório, depois eu vou encaminhar para vocês uma cópia, para vocês darem uma lida, se for o caso até conversar sobre isso aqui, e aí vem a segunda ideia, que eu vou... Nós temos a possibilidade de criar um trabalho na área de extensão para esse grupo, que poderia ter como finalidade, por exemplo, ao final do seu trabalho, digamos, daqui a 2 anos, por exemplo, a elaboração de um livro sobre história da Paraíba, de um livro que poderia ser um livro didático, por exemplo. Nós temos muito pouca alternativa, quase são raríssimos os livros didáticos que existem na Paraíba, a maioria, inclusive, são artigos que o pessoal junta em livros, né? Enfim, seria isso, né? Não precisa, bom, aí publicaríamos esse livro depois, mas aí, claro, teria que ter, aí nós teríamos um projeto de extensão, e aí sim o grupo funcionaria com a sua especificidade, né? Porque meu projeto é um projeto mais amplo de história do Brasil, e focado no debate sobre escravidão e Estado Nacional no Brasil, né, questão nacional no Brasil. Então, assim, fico meio deslocado do objeto de discussões aqui desse grupo, né? Mas eu acho que se a gente pudesse elaborar um projeto específico, e todo mundo estaria incluído no grupo, e todo mundo escreveria, porque, por exemplo, essa temática do espaço urbano, da organização do espaço urbano, arquitetura, etc., poderia dar um artigo feito aí por 2 pessoas, por Débora, Bolivar também, que acho que foi, não sei, mas não foi Bolivar. Bolivar tratou também disso, né? Mas acho que eu não estou lembrado de quem primeiro. Quem falou mais da questão realmente do espaço foi Ravna, que faz arquitetura na UFB, na UFCG. Exato. Então, você junta essas 3 contribuições, com todo o levantamento que foi feito, os arquivos, e escreve texto sobre isso, por exemplo, né? A questão dos engenhos posteriormente, enfim, é um campo aberto para ser explorado e colocado no papel, e dar uma contribuição mais efetiva à formação de vocês individualmente, minha também, que estou aprendendo também muito aqui, e a uma colaboração com o ensino de história da Paraíba também. É claro que aí, obviamente, alguns artigos todo mundo tem que submeter a um especialista, a gente pode ver isso, né, depois, mas é uma sugestão que eu traria para vocês, digamos assim, para legalizar o grupo, a existência do grupo e oferecer aí depois, claro, isso aí, artigos, estudos para apresentar em congressos, tem um monte de possibilidades que se abrem nessas reuniões aqui. Aí vocês podem pensar, vocês se reúnem aí, e aí me dão depois uma resposta sobre a sugestão. Aí já estamos em cima da hora aí. Isso. E, claro, a proposta inclui também a professora Lilian, né? Se ela tiver disponibilidade para se encaixar nesse trabalho. Lilian, você está com a mão levantada, você queria falar ou estava levantado por acaso? Pronto, não, por acaso não, eu queria falar assim, eu gostaria de entender assim um pouquinho, né, porque eu estou vendo aqui que eu estou desatualizada demais, realmente na última eu não pude participar,
Maria Luísa me mandou muito em cima da hora, e o erro foi meu, é porque quando eu abri o e-mail, aí já tinha passado a reunião. Ela me mandou na noite anterior. Enfim, não foi você não, tá, Isa? Então, essa questão que o professor está colocando aí. Então, vocês estão buscando formalizar o grupo, não é isso, professor? No sentido de ser um grupo de pesquisa, registrado no IPQ. Aí, o que eu queria perguntar ao professor Flávio é o seguinte, se ele ele deve ser líder em outro grupo de pesquisa, mas ele pode abrir um outro grupo para criar esse, assim, para formalizar esse, porque eu sei que nós, professores, podemos participar de mais de um grupo. Eu participo de 2 grupos aqui na UFCG, num eu sou líder, no outro, num eu estou compartilhando a liderança, e no outro eu sou membro, participante, pesquisadora. Então, era isso que eu queria saber. E eu estou à disposição, eu vou gostar muito de participar com vocês nisso, inclusive eu tenho até algumas ideias, mas vamos deixar para a próxima, né, para a gente conversar sobre essas ideias, porque senão se estende demais e o tempo já acabou. Obrigada, Dimitri, obrigada a todo mundo, e foi maravilhoso participar. Das próximas eu estarei mais presente, tá? Obrigado, Lilian, pelas palavras. Tenho certeza que, assim como eu, o grupo todo se sente muito feliz em ouvi-los. Queria, então, agradecer agora por voz, já tinha agradecido por texto, aos colegas que participaram enquanto ouvintes. Vocês são uma parte muito importante do grupo, nossa intenção é realmente democratizar o conhecimento que a gente estuda. Então, obrigado. Sempre que der, apareçam nas reuniões, conversem conosco, mandem sugestões do que vocês acham que a gente está falhando e tal, porque a gente está aprendendo também, o grupo é um bebê recém-nascido, de certa forma, e a gente está sempre procurando melhorar. Então, está encerrado o nosso terceiro módulo, essa foi a segunda parte. Eu espero que vocês tenham gostado das exposições, particularmente gostei bastante de todas. Inclusive, queria dar uma ressalva aí na parte de Lindy, que ela estreou, e parabéns, amiga. Gostei muito de ver você apresentando. Você é muito inteligente. Enfim, gente. É isso. Abraço em todos. Professora, só uma última coisa aqui que a senhora estava falando de Bahia. Isso aí realmente é extra reunião aqui, extra organizacional, mas a senhora estava falando de Bahia, e tem esse livro aqui, super antigo, eu tenho até medo de pegá-lo, que e o professor falou sobre a gente fazer um livro, eventualmente, um livro didático, e tem esse aqui que um amigo me deu de presente, que é a História da Paraíba na Sala de Aula. Esse livro aqui é de 1978. Sua câmera está Até que desligada, Bolivar. Como? Sua câmera, acho que sua câmera... Ele tá com Acho outra que não. câmera. Eu tô com a segunda personalidade aqui apresentando. Isso, ele tá... Professor, talvez se você clicar em participantes e procurar... Bolivar Neto. Bolivar Neto, tá escrito Bolivar Neto. Ele tá com a câmera ligada. Ele pode fixar. Eu vou desligar a minha para ver se aparece aí no mosaico. Quem é o autor, Bolivar? Terezinha de Jesus e Ramalho por Deus. Pelo que eu entendi, as partes aqui é uma contribuição, é uma colaboração de vários professores, mas eu vou pegar aqui se tem mais autores.